Ó, essa daqui eu trouxe, mas nem foi por. É porque essa notícia tá mais recente, né? Porque, assim, críticas ao jornalismo aí. Galera, tem uma galera do jornalismo que acha que todo mundo lê as notícias em tempo real, né? Então, assim, quando eu fui pegar a notícia sobre a Artemis 2, que é uma operação ali, né, de espacial, Sim, em torno da já Lua, tinha essa fotografar a Lua. notícia, eu não tinha lido as anteriores, então, assim, tive que procurar A depois, e gente aí se une, porque eu li as anteriores, mas essa aí eu não tinha visto. Vamos então, lá, não, então. mas eu li depois, mas o que acontece? Eles lançam assim, né? Ou seja, eu peguei essa mais recente aqui, que fala sobre a questão dos impactos, mas eu acho que vale a pena contextualizar, né? A questão da missão em si, a questão da geopolítica também envolvida. Deixa eu só ver aqui, que eu tinha trago alguns detalhes que eu não consigo lembrar de cor. Você quer? Eu lembro aí Beleza. umas paradas. Então, essa missão, o que acontece? O homem já foi para a Lua antes, tá? Então, quem acha que não foi, sinto muito, mas Foi. já foi. Não temos novidades nesse sentido, mas Peraí que tem eu vou algumas. chamar o Sérgio. Vou chamar o Sérgio aqui, tô brincando. A gente não tá tão influente assim. Eu ia fazer um comentário, mas é melhor deixar quieto. Então não faça nem esse Sérgio. tipo de comentário, então, entendeu? Não faça nem isso. Deixa o E aí Sérgio tem a pra lá. questão seguinte: primeiro, que as pessoas às vezes não percebem que esses programas, né, de viagem espacial, eles servem muito para desenvolvimento de tecnologia, para teste empírico daquilo que foi desenvolvido em tese, você precisa validar, né, em termos de astrofísica. Então, tem todas essas questões. Eu vou falar sobre a questão tecnológica e depois falar uma questão geopolítica também, né? Enfim, aqui está falando algumas questões dos impactos aí das viagens espaciais com os seres humanos, né? Isso aí, para mim, é uma coisa bem óbvia, assim. Não sei se o pessoal que está acompanhando aqui conhece, mas tem a questão da falta da gravidade, né? Que nosso corpo se desenvolveu evolutivamente para lidar com a Terra, né? Com o ambiente da Terra. Então, por exemplo, seu corpo não foi desenvolvido para ficar numa área sem pressão atmosférica, por exemplo. Então, é normal que os ossos dos astronautas, por exemplo, eles se desloquem, né? Tem uma pressuração menor. Tem a questão de você movimentar o corpo e não fazer tanto esforço, justamente porque não tem um peso. Então, tem uma série de mudanças ali fisiológicas que acontecem. Nosso próprio senso de orientação, né, do labirinto, por exemplo, ele foi desenvolvido para um ambiente em gravidade, né? Então, os ambientes de baixa gravidade ou gravidade zero têm impactos ali muito grandes. Mas, para além disso, eu queria trazer o contexto sobre essa operação, né? Porque esse é o Artemis 2. Teve em 2022, né? O Artemis 1 foi uma missão não tripulada, em que a cápsula vai até a Lua, ela dá a volta e eles fazem um teste para ver se o escudo da cápsula, acho que é a cápsula que fala, né? Aquela parte do foguete que, enfim, Sim. eles veem se o escudo consegue resistir à questão do retorno à Terra, que é um dos grandes desafios, inclusive foi na Artemis 2 também, porque existe a resistência da gravidade quando volta, né? Tanto que eles tiveram que fazer uma manobra lá, e eu acho que essa foi uma das novidades, tiveram que fazer uma manobra de inclinação para reduzir os impactos da resistência atmosférica sobre esse escudo. Enfim, não vou entrar muito nas questões técnicas, senão fica um lance meio chato. Mas tem essa questão muito importante de validar teses, né? Tem a questão do desenvolvimento de tecnologia também. Eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque eu sobre essa missão específica eu não sei exatamente, não pesquisei o suficiente para entender as possibilidades ali de avanço nesse sentido. Mas para uma questão geopolítica, numa ameaça que os Estados Unidos têm de um mundo multipolar, essa missão da NASA também tem uma função de fortalecer o poder dos Estados Unidos da narrativa de grande potência unipolar, né? Então, essa missão da NASA também tem esse viés político, geopolítico de soft power. Tanto que a NASA ela nasceu para combater ali a corrida espacial com a União Soviética, né? Então, isso aí ainda tá rolando esse cenário aí de Guerra Fria. Então, por um lado, tem esse lado aí
preocupante, né, de reconsolidação dos Estados Unidos enquanto força unipolar, mas também tem as questões de avanço científico, né, avanço tecnológico, e que não se enganem, hoje a humanidade elas usufrui de pesquisa vindo da União Soviética, vindo da China, vindo dos Estados Unidos, né? Então tem esse lado também do progresso humano que é bastante útil. Né? A bandeira do Essa Canadá. notícia aí, em particular, ela vai falar mais sobre os impactos, né? Mas tem outras notícias que vão entrar nesses aspectos que eu falei. Eu estou trazendo aqui um resumo. Então, sobre isso, deixa eu dar meu espetáculo aqui, porque eu estudei astronomia na faculdade. Então, alguma coisa eu lembro ainda de cabeça, ainda meio que. O que acontece? Atualmente, tá ligado? Eu tava vendo esses dias uns vídeos sobre a questão da China. É muito possível que a China chegue a botar o homem na Lua antes dos Estados Unidos. Agora, atualmente, com as tecnologias que ambos têm. Só que o que a China está fazendo? Enquanto os Estados Unidos estava lá participando, a China também estava naquele pool de países, o Brasil também estava, tá? Naquele pool de países da Estação Espacial Internacional. Só que o Brasil, o que o Brasil era responsável? Olha só, cara, o Brasil foi... O governo de direita é uma bosta, né, mano? O Brasil tinha a responsabilidade de fazer o braço mecânico, a responsável do Brasil, o braço mecânico da Estação Espacial Internacional. Tá? O braço mecânico. Junto com não sei quem, acho que é o Canadá. O Brasil fez com um puta atraso, um baita atraso e tudo mais. Ah, beleza, entregou. Então o Brasil teve direito a mandar um astronauta, que mandaram lá o Bolsominion, lá o vendedor de travesseiro, né? O travesseiro da NASA, né? O cara virou senador de São Paulo, né? O cara só fala bosta, né? Inclusive falou umas merda anti-ciência, né? Foi lá o nosso astronauta, o Marcos Pontes. Porra. Só que acontece o seguinte, a China, paralelamente à participação dela na Estação Espacial Internacional, ela vem desenvolvendo a sua própria estação espacial. Então, a China está para concluir a estação espacial dela. Ela tem a própria estação espacial. E a China, ela tem parceria com vários países. Um deles é o Brasil. A gente tem um negócio que eu cansei de ver imagem de satélite disso, que é o CIBERS, que é o China, Brasil, Special... que é um conjunto de satélites que fazem imagens da Terra mesmo, que são da China e do Brasil. Esse projeto CIBERS, ele vem lá da época do primeiro governo do Lula, tá? E aí a China fez esse projeto com o Brasil. Então o Brasil se beneficiou disso. E a China também. Por quê? Porque o Brasil tem uma das melhores bases de lançamento de foguetes no mundo, que é a base de Alcântara, no Maranhão, que o FHC tentou entregar de presente para os Estados Unidos. E o Brasil retomou. E aconteceu 2 acidentes. E eu vou falar a verdade, tá? Teve um satélite lá que o Brasil ia lançar, chamado SACI. Morreu os maiores cientistas brasileiros aeroespaciais nesse acidente. Foi uma sabotagem americana. Explodiu o satélite, explodiu tudo, morreu vários dos maiores cientistas aeroespaciais brasileiros. É o SACI. Tá? Isso aconteceu em Alcântara. Recentemente, o Brasil foi lançar um satélite. Na verdade, o satélite era coreano. Foi uma parceria com os coreanos. A empresa coreana foi lançar o satélite e também explodiu. Mas não morreu ninguém, é outra circunstância. Mas o melhor ponto de lançamento é próximo do Equador. Por quê? Porque você vai precisar de menos energia, tá? Então, vamos pensar aqui no planeta. A região do Equador, você vai precisar de menos energia para você atingir o espaço, entendeu? Você sair da atmosfera, porque a atmosfera, a gente pensa, o planeta aqui, acabou o resto do espaço. Não, a atmosfera, ela se estende. Ela tem vários níveis de atmosfera, tá? A aula de geografia da tia Melina. Tem vários níveis de atmosfera que vão a dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros além do planeta. Então, o que acontece? No Equador, é muito mais fácil, foi no Temer, é muito mais fácil para você lançar um satélite, alguma coisa no Equador. Por que a base de lançamento de satélite dos Estados Unidos é em Cabo Canaveral, na Flórida? Porque é mais próximo do Equador. Por que a base mais importante da União Europeia é na Guiana? Porque é mais próximo do Equador, entendeu? Então, a faixa ali mais importante para você lançar foguete é próximo do Equador, e o Brasil tem a Alcântara.
Só que acontece o quê? A gente tem um monte de filho da puta entreguista, a gente tem espionagem americana livre, a gente tem agente americano andando livre no Brasil, fazendo merda. Então, o que aconteceu? Explodiu e matou boa parte dos nossos maiores cientistas aeroespaciais. Não é do interesse dos Estados Unidos que o Brasil entre as potências aeroespaciais. A China já está há muito tempo tanto colaborando com a ISS, que é a Estação Espacial Internacional, tanto fazendo por conta própria. Então, a China está prestes, eu já não sei se já não aconteceu, tá? Sim, ela é melhor do que a da Guiana, a de Coroa, que é da Guiana, é a melhor. A de Alcântara é a melhor do mundo. Ninguém tem uma base, a melhor condição que por questão climática também, tá? Não é só porque está na linha do Equador, não. Questão climática, uma série de coisas. Então, o que acontece? Até porque não está na linha do Equador, está um pouquinho abaixo da linha do Equador. Né, Maranhão. Né? A linha do Equador não cruza Maranhão. Então, o que acontece? A China, ela está desenvolvendo a própria Estação Espacial Internacional. Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos fez isso aí, beleza. A galera achando, nossa, que foda. Cara, próximo passo que vai acontecer vai ser a China botar astronauta na Lua. E não vamos esquecer que há 1 ano, 2 anos atrás, quem foi o primeiro país a fazer imagens da parte escura da Lua? O Pedro caiu. Da parte obscura da Lua. Né? Da parte que foi a Índia. A Índia também é uma potência aeroespacial, tá? Então, a Índia também ela tem uma tecnologia muito foda. Ela também é uma potência aeroespacial, tá? Inclusive, olha que engraçado, a Índia é tão potência que ela conseguiu fazer vários feitos recentes na área que os indianos fizeram festa, foi feriado na Índia. A Índia foi o primeiro país a botar um satélite ali para filmar, para tirar fotos, registrar o lado escuro da Lua. E os caras fizeram festa, foi feriado na Índia, cara. E aí, olha que engraçado, tô eu aqui, faceirinha, assistindo o anime Dr. Stone, ontem. Acho que é a última temporada que tá tendo, a penúltima temporada do Dr. Stone. Para quem não sabe, é um anime que todo mundo virou pedra, e aí o mundo correu 5.000 anos, 3.000 anos, sei lá, no futuro, e aí os caras começaram a se libertar de ser pedra, só que o mundo tinha virado o mundo da pedra. E aí o cara tá num rolê de tentar fazer uma corrida tecnológica, o cara era um cientista foda, e aí ele cita, no episódio de ontem, a gente precisa ir para a Índia, porque na Índia eles têm o conhecimento matemático mais avançado do mundo. Sempre tiveram. É um anime japonês, tá? É um anime. Então, pra vocês terem uma ideia de como a Índia é avançada. Vocês pegam esse cientista de foguete da NASA, até do Japão, da Europa, boa parte desses caras são matemáticos indianos que estão lá. Entendeu? Os caras são muito foda. São muito foda. Então, o que acontece? Hoje a gente tem a Índia muito forte, a gente tem a China muito forte, prestes a ter a própria estação espacial própria, entendeu? E aí tem os Estados Unidos que deu uma queda. Por quê? Vou falar uma coisinha. Privatização. Qual que é o rolê dos Estados Unidos? Quem que faz os foguetes americanos, gente? Quem que cuida? É a porra do Elon Musk. Muito da fortuna do Elon Musk é dinheiro do governo americano, é dinheiro que é da NASA. Tá entendendo? O próprio cara da Amazon, ele criou a empresa dele lá para concorrer com o Elon Musk. Isso é dinheiro do governo americano indo para empresas. A China tem isso. A China está dando dinheiro para a empresa fazer foguete? Não, não está. Ela mesma está investindo em tecnologia, entendeu? Então é isso que está acontecendo. A China, ela está muito superior atualmente aos Estados Unidos. Ela vai passar aos Estados Unidos. Certeza que o primeiro homem depois do século passado a pisar na Lua, vai ser um fucking chinês, mano. Vai ser um chinês, tá entendendo? Não vai ser um estadunidense, tá? Então, essa nova corrida, essa nova Guerra Fria não é contra a Rússia. O Pedro citou Guerra Fria. Ela não é contra a Rússia, ela é contra a China, tá? Acho que é bom lembrar, porque a galera vai confundir. Vai achar que é contra a Rússia. Não é contra a China. Então, a China já está mais avançada que os Estados Unidos também nesse aspecto, porque os Estados Unidos depende de motores, de não sei o que, de foguetes da empresa do Elon Musk, né? Que alguém aqui citou, o nosso amigo Sérgio Foguetes, né? Então, assim, é diferente, tá ligado? O bagulho agora é diferente. Então, ele pode fazer isso aqui, bonito, legal, massa,
Mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. É só uma corrida midiática. Isso aqui foi midiático, tá? Isso aqui foi mais midiático do que do ponto de vista científico prático. Ah, beleza, tem algumas coisas ali, tem esse estudo aqui do corpo, do que acontece com o corpo. Beleza, cara, mas isso aí... Isso daí, eles estão querendo, na verdade, migrar para uma questão de uma certa ocupação na Lua, né? Talvez não chegue uma questão de você ter barracas ali na Lua de fato, mas você, por exemplo, tem outras missões planejadas, né, para 2027, que eu pesquisei aqui. Tem a Sim. Artemis 3, que eles querem acoplar com, aí sim com o Elon Musk, né? Teve alguém que perguntou aí se era da NASA ou do Elon Musk, enquanto é só NASA, mas eles querem fazer uma missão que vai precisar de mas eu acoplamento acho das que naves. o foguete, a estrutura, a coisa do foguete, eu acho que é da empresa do Elon Musk, tá? Porque eles não fabricam mais. Ah, Eles fabricam a nave, tudo, mas a parte de foguete, de propulsão, se eu não me engano, é da empresa do Elon Musk. O acordo é esse. aí a ideia deles qual que é? Fazer mais ou menos o mesmo caminho dessa missão, né? Porque essa missão utilizou a gravidade, aí tem que entender um pouco da teoria geral da relatividade, né, para entender isso. Mas usou a própria gravidade da Lua para guiar, né, a nave, assim, de certo modo, né? Tem um efeito meio estilingue, eu não sei explicar muito bem, mas fez esse efeito, né, para testar, e a ideia é que no retorno para a Terra, em vez de eles entrarem na Terra igual eles fizeram agora, né, e ter que fazer aquela manobra ali de inclinação para os escudos resistirem, que eles voltem nas naves da SpaceX, né, e numa outra lá, que estão na órbita da Terra. Então, eles estão testando esse caminho, né, na verdade. E a É isso aí. ideia é Sim. Aqui, ó. exatamente feito A Claire estilingue. comentando aqui. Isso. Infelizmente, não tive esse estudo formal. Eu sei um pouquinho. Aí, Mecânica clássica eu 2, estudei, não. eu fiz geofísica na faculdade, que não tem nada a ver com espaço, é só com rocha e o caralho, e fiz astronomia. Meu professor era um físico. Aliás, meu professor, eu vou falar aqui, porque o cara é pica, tá ligado? O cara foi o cara que mapeou, foi o cara que primeiro definiu a medida exata mais próxima da exatidão do Sol. O cara era da Universidade do Havaí, ele veio para minha universidade para dar aula de astronomia no meu curso e tocar o observatório que tinha sido recém-construído. Então, meu professor é foda, tá ligado? Então, assim, pelo menos meu professor de astronomia foi foda. Não é a minha área, a astronomia não é a minha área principal. Só que eu tinha um professor muito foda. Aí fica impossível você ter um professor foda se não se interessar, tá ligado? Até uma vergonha, assim. Que um belo dia eu abro um site do G1, tá lá a foto do meu professor, tá ligado? Então, assim, pô, aí um pouquinho eu tive que buscar. Mas essa parte da física aí também deixa pra Claire, cara. Igual eu estava até conversando com a Jéssica lá ontem. Estava conversando com o pessoal, né? E aí, essa parte mais conceitual, assim, se você estudar bastante, você consegue pegar. Agora, a parte de cálculo, porque tem a parte de cálculo efetivo, né? Aí, para mim, Sim. por enquanto, não cheguei nesse nível, não. Mas, enfim, a gente consegue se entender como que foi, né, a viagem, como É isso aqui, ó. as Isso aqui que o coisas. Léo falou. É isso aqui, cara. Não tinha tanto objetivo científico, não tinha, cara. Não tinha porque os indianos já chegaram lá, mas 100 pessoas, entendeu? Os indianos já tinham levado um satélite lá, pousado lá. Os indianos pousaram lá nessa parte escura da Lua, tá ligado? Então o que os Estados Unidos fez agora foi só para inglês ver, né? Ou para estadunidense ver, entendeu? Por isso que eu falei, dei todo esse contexto aí, porque dá a impressão que os Estados Unidos tá batendo pau na mesa e a China tá para trás. Não tá, é o contrário, tá ligado? Por isso que eu fiz questão de fazer esse contexto todo. Professor,